de apenas um show do que de hora da aventura. Eu particularmente, eu chorei. Então, eu fico ele faz também na aventura. De repente eu tava lavando a louça. É muito caro. Vamos para a lua, né? Sim. Mas além do Mordecai também tem. Meu, acho que depois do Mordecai, Mike Wazowski é o top. Aliás, dá licença. Vou trocar de roupa, viu? Não se assustem. Ele tá fazendo o regular show, tipo. Como assim? Vou jogar lá. Momento de tensão. É a vinda de amanhã de grátis, uma medalha e 50 Como de você crédito. começou com essa coisa de dublagem? Geralmente o pessoal vem de teatro, de rádio, tudo mais. Essa história é mais ou menos parecida com o pessoal? Ou foi de repente assim, que eu acordei e falei, mas que bagulho? Eu não vou me lembrar exatamente porque eu já estou com mais de 12 anos. Enfim, lá pela minha adolescência, eu ia fazer uma reportagem falando que na finada Herbert Richards havia uma escolinha de dublagem. E eu me interessei para aquilo, achei um negócio interessante, fui lá me informar, lá disseram que já houve essa escolinha de dublagem e tal, mas que ela estava fechada e não havia previsão de reabrir. Aí eu acabei desistindo. Fiz vestibular, fiz 2 anos de psicologia, não gostei, trabalhei até em clínica psiquiátrica, levei mordida de paciente, foram momentos tensos. Verdade, isso aconteceu. Depois eu fiz outro vestibular, fiz biologia, eu sou formado em biologia, trabalhei como biólogo, depois trabalhei com vendas, e no meu último emprego, eu sabia que na rua onde era a sede lá da minha empresa, tinha um estúdio de dublagem, e acendeu aquela luzinha de novo. Veio aquele negócio, voltou, e um belo dia me mandaram embora, graças a Deus, e aí eu fui me formar em dublagem e tal, coisa, fiz curso de teatro, fiz curso de dublagem, porque você tem que se especializar, né? Você, antes de mais nada, para quem não sabe, todo dublador tem que ser ator, antes de mais nada, porque você tem que saber interpretar. Tá? A questão da voz, o meu primo tem uma voz linda, ele daria um ótimo dublador. Não necessariamente. A qualidade da voz não implica em nada. O cara pode ter uma voz assim e vai ter personagem para ele dublar, vai fazer um velho, um monstro, um negócio desse. Você tem personagens para qualquer tipo de voz. O fundamental é você saber interpretar. Então eu fiz cursos e tal, corri atrás e aí eu comecei lá para os idos de 90, 91, parei, porque depois um segredo que eu sempre conto, mas ainda assim eu acho que é segredo. Depois de 1 ano trabalhando com dublagem, eu recebi um convite para trabalhar como Ronald McDonald. Eu fui Ronald McDonald durante 5 anos, eu fazia shows em escolas, shows educativos, ensinava noções de preservação ambiental, de gênero, era legal, visitava crianças em hospitais, era um trabalho muito legal. Você vai dançar o rock do Ronald? Cara, o rock do Ronald não foi na minha época. Foi depois que eu saí. Né? E aí eu resolvi voltar. Valeu, obrigado. Aí eu, vendedor de objetos, minha aventura de Tadeu. Não entendi, desculpa. É que eu também não conheço tudo que vocês conhecem, vocês são enciclopédias. Não, o pessoal aqui vocês sabem muito, impressionante. Wikipédia é perto do chinelo. Pelo amor de Deus, vocês sabem tudo, sabem até o meu DNA, meu código genético. Mas aí eu voltei, McDonald's, aí depois de 5 anos eu saí do McDonald's, falei, quer saber, vou voltar para a dublagem. Aí a coisa começou a correr mais, foi em 95, 96, por aí, de lá para cá não parei. E aí você faz só dublagem? Quer dizer, faço teatro, faço televisão, cinema, quando surgem oportunidades. Aliás, Ronald McDonald, só vou lá lanchar. Mas assim, eu estou participando de um filme, uma longa-metragem, só que é filme independente, aí tem aquele problema com verba, mas fiquem atentos aí a Fora de Expediente, uma comédia muito legal. Fiquem atentos a esse nome, Fora de Expediente. Fora de Expediente, eu como atriz também, eu tenho essa coisa também.
também agora no ano passado. Muito obrigada. Mas o que eu acho interessante na dublagem é que é muito, justamente por você não ter a coisa da expressão e tudo mais, você tem que ter uma delicadeza, de repente vai variando, uma delicadeza, uma frieza com a voz que é complicado. Para você dublar filme, dublar desenho, dublar, enfim, animação digital, 3D, 2D, o que você acha que é mais difícil de fazer? Porque o desenho não tem aquela expressão humana, né? A gente não consegue ter. Por outro lado isso é uma dificuldade, mas por outro lado o desenho animado te dá mais liberdade para você viajar. Eu não vou fazer um filme e fazer uma voz assim, caricata, fica um negócio esquisito, né? No desenho você tem essa liberdade e com isso você consegue suprir essa falta das expressões faciais e tal. Agora o que eu acho mais difícil, eu acho desesperador, são algumas animações feitas em computação gráfica, muitas, que tem uma desgraça que eu chamo de boca hidráulica. Porque a gente está dublando, a gente está interpretando, a gente está preocupado com coisas ao mesmo tempo, e uma dessas coisas que a gente tem que se preocupar é com o sincronismo labial. E a maldita da boca hidráulica, claro que não chama assim, mas assim, o desgraçado está falando, não sei quem é, muito obrigado. E aí a boca vai desarmando assim, lentamente, e tem um pau fechando, você não pode falar ali, porque não cabe nenhuma sílaba, e ao mesmo tempo aquele negócio é horrível. É horrível, eu acho complicado. É que nem quando o pessoal faz filme de cachorro, coloca lá o cachorro pra ficar mastigando, até o bicho tá falando. Hoje em dia não usa mais isso, né? Não, hoje em dia não, mas uma produção mais independente. Com certeza. Deixa eu perguntar pra você, dos trabalhos que você fez, tem algum que você gosta, que você, na hora que você começou a fazer, ou de repente alguém chegou pra você e falou, vamos fazer um teste para esse trabalho, você falou, nossa, esse é meu, esse eu quero, esse eu vou. Cara, o trabalho que eu mais me apaixonei por fazer, provavelmente vocês não conhecem. Se alguém conhecer, levanta o braço aí, tá? É uma série de documentários de um astrônomo americano que morreu há alguns anos, chamado Carl Sagan, uma série chamada Cosmos. Você conhece? Caramba, então, essa série ela passou aqui no Brasil na década de 80 e agora em 2008 ela passava na TV Globo e em 2008 ela foi comprada pela TV Escola e aí tiveram que redublar e eu fiz teste. Eu fiz assim, pô, deve ser legal, na época eu não tinha assistido. E olha, é uma coisa sensacional. Curiosamente, eu estou aqui hoje falando disso, anteontem no NetGeo estreou uma reedição de Cosmos apresentada por um outro astrofísico. Se vocês puderem acompanhar, não percam, não é chato, não é um negócio cansativo, é apaixonante. Se bobear, a língua vira até astrônomo por conta disso. O cara fala de astronomia, de biologia, de história, é um negócio sensacional. Se vocês catarem no YouTube, vocês vão encontrar o antigo lá do Carl Sagan, talvez já tenha o meu aí do lado, foi 2008, é capaz que já tenha. É muito legal. E com relação ao que passa habitualmente na televisão, séries e metragens, longas metragens, sei lá como eu falo. Mas assim, a gente só sabe dar repercussão depois que a série já está no ar. Então não tem muito, poxa, eu gostaria muito de fazer isso. Tem uns que eu gostaria de ter feito, né? Mas assim, na hora que você vai fazer o teste, você não sabe muito bem o que vai acontecer. Tá? No caso, você também dublou os irmãos do Paulo e do Mão no filme do Tintin. Um deles. Mas a gente conhecia de criança na série, desenho animado, com outras vozes, né? Eu não sei como é que é esse sistema na dublagem, porque eu pelo menos, quando chega um filme que é de alguma série que a gente já conhece, a gente espera que vá ser os mesmos dubladores e tudo mais. Mas como é que é? Eles fazem uma seleção para novos atores, mesmo que sejam desenhos já conhecidos? Fazem porque, na maior parte das vezes, essas séries antigas, os dubladores não estão mais na ativa ou não estão mais aqui entre nós. Então, isso acontece muitos dubladores já falecidos, e a série é refeita, ou no caso do Tintin, um longa-metragem que nunca existiu, aquele filme. Eu acho que não, né? Não, só tinha série, não. Tinha série e eles fizeram um filme
sei os nomes. Mas você era fã? Você conhecia a série Tintin? Cara, não. Tintin eu não acompanhei. E... o que eu ia falar? Ah, sim. Uma das coisas que acontecem de vez em quando, que eu também acho, eu concordo plenamente com você, quando você vai assistir uma série que você já conhece, você espera ouvir as mesmas vozes, né? E volta e meia, isso não é uma questão nem daqui do Brasil, digamos assim, das empresas de dublagem, as distribuidoras, ou seja, Sony, Fox, essas grandes empresas, DreamWorks, elas, às vezes, por alguma razão, pedem para substituir a voz do dublador original, mesmo ele estando na ativa. Isso é uma questão, não sei, mercadológica deles, eles têm os tipos deles, e eles pedem para substituir vozes. Eu, particularmente, acho frustrante também estar acompanhando uma série e, a partir de um determinado momento, a voz muda. Choca, né? É uma coisa que choca. Apesar de você não conhecer a série do Tintin, você, quando teve a oportunidade de fazer, você buscou conhecer, ver como é que era? Sim, eu tive informações. Exatamente, até porque aqueles dois ali são duas figuras, né? São muito engraçados, e assim você fazia sem conhecer absolutamente nada, principalmente já tendo uma referência, né? Já que existia a série, então é legal você fazer uma pesquisa, fazer uma busca. Teve também um caso parecido que foi a questão do Chaves animado, né? Pois é. Isso daí foi uma polêmica até grande, com toda razão. Com toda razão. Realmente isso daí a gente ainda esse ponto muita gente falando sobre. Exatamente. Pra você, estando do lado de quem ouve, porque assim, a gente comenta, mas realmente quando as pessoas fazem comentários achando isso que você falou, porque o fulano, o Brasil não quis que fosse igual. Mas às vezes é realmente uma questão distribuidora e a pessoa, por uma informação, acaba até culpando o próprio dublador, verdade? Não sabe de nada. Mas não, e a gente fica numa saia justa. Como é que eu vou entrar para dublar um Chaves? Como é que alguém vai entrar para dublar um Chaves? É uma situação completamente bizarra, surreal. O que aconteceu foi o seguinte: alguns dubladores já eram falecidos na época, não meu. O meu tá grande, Nelson Machado, certamente vocês conhecem até melhor do que eu, como tudo. É um grande amigo nosso também. Então, maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Alguns dubladores ainda são vivos e a série inicialmente vinha aqui para São Paulo, desenho animado. Eu não sei de detalhes, porque são coisas que evidentemente não vazam, mas me parece que se chegou a um impasse com relação à negociação de como fazer cachês. Acho que foi alguma coisa por aí, e alguns dos dubladores originais, da série original, eles simplesmente acharam que não deveriam fazer nos termos em que estava sendo proposto a eles. E aí o SBT mandou para o Rio de Janeiro para fazer testes de vozes. E depois alguns dubladores de São Paulo acabaram concordando em fazer, e o fato é que o desenho foi feito metade aqui e metade lá no Rio de Janeiro. Foi uma coisa muito doida. Fica meio bagunçado também. Foi uma coisa muito pontuada, com o próprio Madruga, né, que é o Carlos Seidel, a voz do Madruga, na série e no desenho, foi ele que dirigiu, né? Ele morava aqui em São Paulo. Ele dublou aqui, ele morava aqui, e quando chegou o desenho, ele já estava morando no Rio de Janeiro, e ele foi chamado para dirigir a série, até pelo conhecimento que ele tinha da coisa toda. Mas para ele, então, eu imagino que tenha sido uma saia muito mais justa, porque afinal colegas dele de São Paulo dublaram a série original. Então você fica numa situação meio complicada, porque o trabalho vai ser feito. O SBT, ele tem uma data já pré-estabelecida para começar a exibir aquele desenho, e ele vai exibir de qualquer maneira. Então alguém vai fazer. E aí você fica naquilo, olha, vai fazer, vai fazer, então vou chamar outro para fazer teste. E você também tem vínculo com a empresa. Na época havia isso. Eu era contratado da Herbert Richards, eu tinha carteira assinada na Herbert Richards. Hoje em dia isso já não existe mais. Então você fica meio de mãos atadas também. É muito constrangedor, né? Mas infelizmente é porque assim, o Chaves, por ser uma série bem. Ela é uma coisa quase cultural, mas não ser brasileiro é uma coisa que é da cultura das pessoas. E acaba, até meio regra falar isso, acaba ferindo o sentimento da pessoa. Ela chega pra ver alguma coisa e nossa, tem coisa esquisita. Com certeza. Então, assim, a única coisa que mais ou menos salva de uma situação mais desagradável ainda é o fato de ser um outro tipo
de suporte, vamos dizer. Não é feito com atores de verdade, é um desenho animado. Então fica um pouco mais fácil das pessoas aceitarem, digamos assim, que haja vozes diferentes, mas assim, longe de ser o ideal. Essa coisa que você vê hoje, existe bastante televisão e tal, a gente tem visto cada vez, infelizmente, cada vez menos coisas dubladas. Na TV aberta é mais fácil a gente ver coisas dubladas. Desculpe, mas você sente falta, por exemplo, a gente não vê mais quase desenho hoje em dia na TV. A Globo, por exemplo, não exibe mais desenho durante a semana, o SBT exibe alguns, Band alguns, mas você sente falta desse contato do brasileiro com a dublagem? Eu sinto isso, que não tem mais tanto material disponível pra gente em termos de... Honestamente, eu não sei. Eu tenho assistido um pouco de televisão de uns anos pra cá e eu costumo chegar tarde em casa. Então, na hora que eu chego em casa, geralmente eu vejo jornal, alguma coisa assim, aí logo depois eu vou tomar um banho e dormir. Eu assisto um pouco, mas assim, eu acho que o mercado está bastante. Eu sinto o mercado bastante aquecido, inclusive na questão de cinema. Nunca se dublou tanto filme para passar em cinema como atualmente. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Vocês estão desse lado, realmente. É mais. Eu pelo menos sinto que do lado de cá a gente tem menos. Como a gente tem mais acesso aos produtos originais, a procura do nosso ponto está sendo um tanto quanto cada vez menor, mas acredito que tenha realmente bastante trabalho. Uma vez a gente estava conversando, se eu comentei uma garrafa, vocês me perguntam, se não me engano, foi conversando com você, falou que ele já não fazia mais tantas séries, tantos filmes, que estava fazendo mais comercial, que tinha bastante. Você tem esse interesse no comercial? Com certeza eu fiz alguns poucos, mas eu fiz alguns comerciais alguns anos atrás, que passou bastante comercial no carro da Kia, que não sei se vocês chegaram a ver, mas era um padre dirigindo um Kia Sportage e todo lugar por onde ele passava, as mulheres lindas, se babando, né? E o padre lá dirigindo, ele ia ficando incomodado, né, com aquilo, né? As mulheres olhando, não sei o quê. No final ele estacionava o carro, chegava um cara lá de uns 20 e poucos anos, e o padre devolvia a chave para ele. O carro, na verdade, era daquele cara. Ele falava assim: muito obrigado, meu filho, seu carro é ótimo. Aí, mas reza umas 50 Ave Marias. Aí o cara falava assim: mas eu não fiz nada, padre. Eu virava para ele e falava: mas vai fazer. Você chegou no Hora de Aventura não, no Regular Show. Foi assim, fazendo teste? Teste. Sempre que chega uma série nova, eles fazem teste para os protagonistas, né? Para os personagens fixos. Oi. Opa. É tão divertido fazer quanto assistir? Cara, apenas um show é muito divertido. É muito, muito bom. Então, completamente louco aquilo ali. Tem situações ali que se metem. Completamente sem noção. O desenho é sem noção. Os dois, o Mordecai e o Rick, são mais sem noção que todo mundo ali, sabe? E situações ali que eles se metem, negócio que ele Eu lembro de um capítulo que eu gostei muito, que eu ri demais, que era um que era tipo acho que era Robin de Mesa, assim, que era tipo, ou era Pingolim, que era tipo um jogo que era super viciante, assim. E aí tinha tipo como se fossem umas brigas, aquelas brigas de galpão, assim, que era super, demais. Cara, os negócios ali são sensacionais. Tem que eles se inscrevem, que a marca eles falam pro Mordecai que vai ter o concurso de colégio e tal. Vai ser amanhã, vocês se inscreveram? Não se inscreveram, você acha que é isso? E aí eles se inscrevem e eu acho que foi mais ou menos isso. Como é que a gente vai participar do festival de bandas? A gente sabe tocar nada, a gente vai dar um jeito. E aí eles vão procurar o pai bonito, aquele macho, que o pai bonito. E aí o pai bonito empresta uns LPs para eles, vinil, né? E eles colocam ali, que é um curso de guitarrista e tal, em vinil e tal. Muito bem, eles começam a tocar lá. Muito bem.
tornar um grande músico, você sabe qual é o ponto fundamental para a pessoa se tornar um grande músico, não é isso? Você não sabe? Aí é ter talento musical. Aí o disco responde: isso mesmo, uma boa higiene pessoal. Tipo, um negócio nada a ver. Nada a ver. Isso é muito bom aquilo ali. Deixa eu perguntar pra você. Você fazendo Monstros S.A., você de repente na rua, assim, com crianças, você ter crianças próximas a você, rola uma coisa meio. Vai casar você? Hoje em dia sim. Né? Eu tô na dublagem tem 19 anos. Até, digamos, 3, 4 anos atrás, o máximo que acontecia era a pessoa que eu estava falando, sei lá, comprar um lanche e o cara falava assim: engraçado, eu tô me lembrando de você, mas não sei exatamente de onde. Aí eu falava: você provavelmente vai ser minha voz. Eu trabalho com dublagem, isso aconteceu direto. E de 3, 4 anos pra cá, as pessoas diziam: você trabalha com dublagem? Tem um reconhecimento. Aí as pessoas já vão fazendo associação. Né? E teve um caso assim bizarro. Alguém aqui já ouviu falar em Yu Yu Hakusho? Então, censurei. Eu, numa ocasião, na época em que estava passando o desenho, fui na casa de um amigo para um almoço, e quando eu entrei no prédio dele, tinha um garoto assim de uns 18 anos. Ele entrou no elevador, viu que eu estava me aproximando, nunca me viu na vida. Eu passei por ele, eu falei: obrigado. Aí ele olhou para mim: você subindo em Yu Yu Hakusho, meu vilão favorito. E você também dublou o Michael Zos, que você dublou isso, aí já fechou completo. Eu quero coisa de obrigado. Cara, é bom que eu vi, né? Deve estar infiltrado. Você costuma assistir depois da série foi completa? Você dubla? Infelizmente eu não consigo, por falta de tempo. Mas o show é uma que eu adoraria assistir. Com certeza, já vi várias vezes, mas aí é um só, né? É um filme, é uma Universidade de Barcelona, mas série eu gostaria muito de assistir. Tem várias séries que eu faço e que eu nunca vi nenhum episódio. Isso deve ser triste, né? Deve ser triste. Eu estou fazendo uma agora, Game of Thrones. Sim. Só que eu não tenho HBO, então nem sei quando passa, mas é uma que eu gostaria muito de ver. Você, particularmente, você prefere dublar vilão, mocinho, ou alguém mais engraçado? O que você acha que combina mais com você? Eu gosto de gente mais engraçada, sempre gostei mais de comédia. Inclusive em teatro, assim, o que eu gosto de fazer é comédia. Então quando aparecem umas figuras, o Mordecai não é nem tanto, mas assim, as situações são engraçadas. Mas eu acho o Michael Zons um cara engraçado, aquele todo estressadinho, todo nervosinho, eu acho legal. Eu gosto mais assim desse lado da comédia, sempre gostei mais. Pessoal, a gente vai abrir uns minutinhos para perguntas, quero saber. Para as perguntas. Primeiro eu gostaria que vocês fizessem uma filinha aqui. Quem quer fazer pergunta? Pergunte. Vamos fazer aqui. Cara, esse sistema é sensacional, viu? Eu já participei de vários eventos, várias palestras, e aí fica aquela loucura do apresentador correndo no microfone. Ó, a gente vai começar. Técnico, conta pra mim aí, a gente vai fazer 10 perguntas pra gente ver se dá tempo, né? Porque depende da resposta. A gente começa com 10, se der tempo a gente abre mais. Ok? Fala o seu nome e a sua pergunta. Primeiramente, boa tarde, meu nome é Marcos Vinícius. Eu queria saber, assim, o que você achou, né, de ter sido a voz do Kiko no Chaves Animado, né, tipo, uma espécie de sucessor do Nelson Machado. E se não tem como soltar um cálice, você me deixa louco. Obrigado, Marcos. Olha só, longe de mim sonhar em ser sucessor do Nelson. Né? Assim, é como eu estava falando para Leti. Foi mal. Foi uma saia justa, é um negócio extremamente desagradável. Por um lado, você se sente lisonjeado por ter a oportunidade de fazer isso, mas é um negócio extremamente constrangedor. Para mim foi muito constrangedor. Depois, com o tempo, as pessoas começaram a aceitar mais o trabalho e, enfim, o Nelson, a interpretação dele, a voz dele são coisas absolutamente únicas. Então também não busquei fazer uma coisa
idêntica, fazer alguma coisa próxima na medida em que igual eu jamais farei, entendeu? Foi legal fazer o desenho. No início foram episódios da série mesmo que foram feitos em desenho animado, depois começaram a aparecer os episódios novos, né? E atendendo a pedidos, olha, cale-se, você me deixa louca! Você não tem essa pergunta, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, meu nome é Thiago e eu tenho uma pergunta quádrupla, que é uma pergunta que envolve 4 personagens, que alguns aqui já conhecem e tal. Eu vou falar calma para entender melhor. Tá. Mas antes de perguntar, eu queria agradecer por causa dos seus trabalhos lá, que você dublou o empregado dos Sombras da Noite, o guarda do Cabri, o magistrado do Espelho Meu e também o Carl Van Helsing. Nossa, Van Helsing, acredito que seja o filme mais reprisado na história da TV mundial, né? Nunca vi reprisado num filme, mas é legal. Eu quero a seguinte, primeiro, o que você achou de dublar o Knuckles do Sonic Underground? Cara, foi legal, assim, eu na minha juventude, adolescência, pós-adolescência, eu jogava Sonic em console de 8 bits, era um negócio assim, legal, e de repente o negócio virou desenho animado, pra mim foi bem legal, gostei muito. O Homem-Brinquedo da Liga da Justiça, que você gostou também. Pois é, o Sombra foi na trás, depois surgiu esse Homem-Brinquedo, é outro figuraço, né? Aquilo ali é uma coisa muito estranha, não chegou a uma conclusão do que é aquela criatura, mas assim, é bem legal. Não é comédia, não é humor, mas é uma figura muito interessante, muito cativante. Certo. O Professor Brinks dos Simpsons. Nossa, ele entra pouquinho, né? Mas também gosto, para mim é uma honra fazer qualquer coisa dos Simpsons. Eu já dublei numa ocasião até um trator dos Simpsons. Eu dublei um trator, que era um trator, isso lá, sei lá, deve ter uns 10, 12 anos. Era um trator, eu não sei, eu nunca assisti esse episódio, mas o trator ele aparecia lá na escola do Bart, isso aqui esquema. Ele aparecia na escola do Bart e ficava seduzindo o Bart para que o Bart dirigisse ele, era um trator do mal. Ele ficava, venha Bart, me dirija, me dirija. E ele ficava, não, eu não posso, eu não tenho idade para dirigir um trator. No final ele não aguenta, ele sai dirigir o trator e bate, aí ele fica de castigo. E aí aparece o Bart lá todo triste numa sala lá no colégio, olhando pela janela e lá embaixo aquele trator com a risada satânica, tem aquele cano de descarga do trator com aquela tampinha que fica saindo a fumaça. E aí ele dá aquela risada satânica, a tampinha se solta, cai pra dentro do cano e ele engana. E o filho da J Top com o Beyblade, que é locutor lá. Caramba, é muita gritaria de desesperador! Passava algumas horas dentro do estúdio gritando sem parar. Mas antes tem também o Brad Best, que fala primeiro, que é mais ou menos assim. Alô, amigos do Beyblade, aqui é o Brad Best. Agora estamos no Campeonato Mundial. Tyson contra o Kai. O Kai agora está provocando a transe. Mas o que está acontecendo, Jota? Caramba, o Tyson está convocando a draga! Jamais ouvimos a voz do Arthur Asmo nesses grupos. É parecido. É aquela coisa, tem momentos que são bons, mas são ruins. Legal pelo conteúdo, mas tem desenho infantil agora que é uma loucura para dublar, e é uma gritaria do início ao fim. Não sei se vocês já viram, tem infantil, é o Meu Amigãozão. Vocês já viram? É maravilhoso, desenho lindo. Eu faço combo, né? O combo. Mas ele faz o combo. Ele é nacional. É uma coprodução brasileira e canadense,
mas ele surgiu aqui no Brasil e ele é desenhado aqui. Eu estive lá no desenho legal. Você tem um personagem que você jogou lá no final, você gostou, chegou a acontecer isso, e se você já chegou a dublamento, porque eu já vi que tem muitos dubladores que já fizeram médio. Eu faço bastante, eu fazia assim pontinhas no médio, só que de uns tempos para cá começaram a entrar o Michael Zossa no médio, eu só posso fazer ele, ou aparece o Mordecai, aí eu só posso fazer o Mordecai naquele episódio. Não sei se já passou assim. Porque às vezes tem tipo, aparece, pois é. Exatamente. Mas aí, assim, no caso do Mordecai e do Mike, às vezes que apareceu me chamaram. E aí eu vou lá e faço, fica aquela coisa meio doida. Agora, o personagem que eu não gostei, que eu gostei menos de fazer, foi o Ratinho do Dumbo. Vocês assistiram o Dumbo? Assistiram? Então, o Dumbo, na verdade, foi redublado, sei lá como foi isso, 2000, 2000 e pouco. E aí o dublador do Timóteo, que é aquele ratinho dele, não sei se não localizaram a pessoa, o que foi, aí fizeram um teste e eu passei. Só que eu tenho uma certa reserva de dublar assim, desenho animado, quando você faz um personagem que não é uma pessoa. Eu acho que eu gosto de fazer tipos, de criar tipo para a voz. Uma pessoa que está ali falando é um rato, é um limão que tem um olho no meio da cara, sabe? Então você fazer com a sua voz normal, eu particularmente não gosto muito, mas a exigência da Disney disseram não pode mudar a sua voz. O Mike acabou ficando bom. No início, quando fui fazer o teste, eu fui fazer voz, fui fazer tipinho. Na mesma hora ele cortava, não, faça com a sua voz. Mas eu acabei gostando. Agora eu continuo mais. Mais ou menos. Pizza tá dando uma beleza, não, né? Tá dando uma, cara. Madrid é também não. Olha, eu fiz no Nemo, eu fiz um camarão que tem lá dentro do aquário do dentista, lá o chato. Oi? Aí assim, da Disney. Eu não me lembro, eu fiz alguma coisa no Frozen, mas foi pequena, porque eu não me lembro nem o que foi, mas eu fiz. Toy Story 3, eu fiz alguma coisa também pequena, não me lembro. Oi? Speed Racer eu fiz, mas é da Disney? Não. Mas fiz também um cara lá no final, qualquer, mas também não me lembro muito. No Toy Story? É possível, eu não assisti o Toy Story. Tem uns 3, acreditem. Tem um monte de filmes aí maravilhosos, todo mundo fala, mas como você não viu? Falta de oportunidade. O Toy Story é o que eu queria assistir os 3, porque dizem que os 3 são muito bons. Mas eu queria assistir. Obrigado. Isso nunca aconteceu. Aconteceu no ano passado, foi um negócio muito engraçado. Eu fui estacionar o carro, era um mega estacionamento de solo lá no Rio, e eu não conhecia, eu estava estacionando lá pela primeira vez. Eu queria ir para um teatro, sabia que tinha uma saída próxima ao teatro. Aí eu parei do lado da cabine de cobrança e fui perguntar pro cara qual das saídas que era mais próxima lá no teatro. O cara soltou ali: desculpa, você é dublador? Eu falei: sou. O cara começou a gritar, saiu lá da cabine de cobrança, foi lá fora, o cara surtou, o cara enlouqueceu ali, encheu um amigo, pediu pra fazer foto, não sei o quê, e eu com o carro ali parado no meio do estacionamento. Mas assim, foi o mais estranho de tudo. Mas
Poxa. Não, eu lembro, eu ainda trabalho com isso até hoje. Alguém aqui já ouviu falar em Saturday Concert? Sejam sinceros, não precisa levantar o braço para agradar. Já ouviu falar? Mentira. É mentira, porque no ano passado o Saturday Concert completou 10 anos de anonimato. Entendeu? Existe, mas é anônimo, é desconhecido. Sim, claro. Que legal. Claro, desculpa, Sim, começou no ano passado. Não, tem que ser de medo. Aliás, isso aí. Isso aqui é missão também. Legal. É outra coisa, assim, nada contra a dica nem nada, mas eu acho ele um cara caricato, um cara engraçado. Vou pegar a medalha desse negócio. Ah, sim, ele é bem fácil. Não, e o maior presente de todos, fala devagar. Não, eu digo, ele fala devagar. Isso pra gente é ótimo, né? Ele fala devagarinho. E olha, quando você tem filmes assim, antigamente uma série chamada Plantão Médico, que passava pela TV Globo, e ar, né? E aí, quando chegava aquelas marcas na emergência, com um monte de médico em volta, eles falando daqueles termos médicos, todo mundo falando ao mesmo tempo e falando rápido, 20 miligramas de penicilina, né? Aqueles nomes, isso é um desespero. Agora, quando o cara fala assim devagarinho, eu acho que obrigado aí pelo prestígio. Tá bom. Valeu. Oi. É parecida, né? Tem gente que fala assim, é você que imita a voz do Michael Osborne? Não imita. De verdade, é pra valer. Sabe aquela parte que ele vai maquiar a mulher dele? A Margaret. Que fala, você é o meu chuchu. Não mostra essa aí. O Mike? Puta, eu fiz isso em 2001, viu? Já tem algum tempo. Fala aí, quem sai rodando, você é meu chuchuzinho, que sai rodando, eu lembro. Tem aí? Depois você mostra. Tá, valeu. Pois é. Obrigado. Tem coisa do Michael Osborne, né? Uma besteira que volta, senão o bicho pega, né? E pra mim a melhor de todas é do sensory. Transformar esse imenso cemitério. Cara, isso é muito bom. É muito meio, né? A criatura é muito meio. Não, é diferente, porque a história é O Armin, Zack Gold, para quem não conhece a série do Disney Channel, era um que chamava Zack Gold Gêmeos em Ação, não é isso? Não, eu fiz só Gêmeos em Ação, porque em alto mar ele era o cara da manutenção lá do hotel, né? Aí convidaram ele pro navio. E era completamente maluco. No final do ano tinha inclusive um programa que o Disney Channel fazia de jogos, o elenco do Disney Channel, com a Hannah Montana, a galera toda ali, os meninos lá, o Zack Gold, e eu era o apresentador dos jogos, era coisa de enlouquecer, aquela hora de falar e improvisa, e pira ali, esse cara é difícil de fazer. Mas é engraçado, aquele cara é engraçado. Obrigado. Raquel. Você esqueceu o seu nome? Gente, infelizmente
infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria que você desse um recado. A gente viu aqui, não só eu, mas também alguns outros colegas, que existe mais alguém que está sem casa, que também tem vontade, tem desejo de seguir carreira, ou de repente só conhecer, fazer alguma coisa voltada para a dublagem. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente. E, mais uma vez, muito obrigada. É muito gostoso, passa assim. Lembrando que daqui a pouco, assim que a gente termina aqui, ali na área cosplay, eu vou ficar dando autógrafo. Então, pessoal, quem quiser pegar autógrafo, espere terminar, sai correndo, que nem os bichos doidos. Já tá levantando. E vai ter um recadinho final, vocês vão ver se você muito amor e carinho. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado a você, legal pra vocês. Tá certo. Bom, o que eu passei para vocês, dublagem, qualquer trabalho voltado para arte, né? Teatro, cinema, artes plásticas, apesar de parecer uma coisa legal, muito glamour, não sei o que e tal, as pessoas te conhecerem, é ralado, é um trabalho muito difícil. Se você gosta, mete a cara, porque é difícil, mas é muito divertido, é um trabalho muito divertido de fazer. Teatro, de uma maneira geral, tudo que envolve interpretação, eu acho muito divertido. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém fica adulto, ninguém envelhece, a gente só muda de brinquedo. A gente continua todo mundo de uma forma ou de outra, é criança, só muda de brinquedo. Quando a gente é criança, menino brinca de polícia, ladrão e tal, menina de casinha, de boneca. Aí depois que a gente cresce, os brinquedos mudam, mas a gente continua com os nossos brinquedos. E a gente está brincando de casinha, quando está brincando de polícia bandido e tal, não sei o que. A gente está representando que a gente faz aquilo com verdade. Na hora que a gente está brincando, a gente está fazendo para valer. A gente não faz cosplay, a gente está fazendo para valer, está fazendo com verdade. E no palco você tem a felicidade de levar isso como uma profissão. Então é muito divertido, mas é difícil ter um trabalho instável. Hora você tem trabalho, hora você não tem. Então é importante que saia dessas duas coisas. E no mais, metam a cara para fazer o que vocês quiserem. Teatro, engenharia, física. Não se deixem levar por alguma coisa que vocês viram de um ou de outro. Vejam o seu interesse pessoal, aquilo que agrada a vocês. Vocês gostam de biologia, vão trabalhar com biologia. Se vocês acham medicina um trabalho legal, metam a cara e, assim, basicamente isso. Não ir atrás de uma ou outra coisa que pontualmente agrada a vocês. Qual é realmente a vocação de vocês, o que vocês gostam de fazer. Vocês não precisam deixar de curtir o lazer de vocês. Os animes, os desenhos, o mangá, o que quer que seja, vocês vão continuar levando isso para a vida toda. Tá? Continuar com seus brinquedos, sejam eles quais forem. E o importante é ser feliz fazendo aquilo que você trabalha. Deixa de ser um trabalho, passa a ser uma diversão remunerada. É isso.